A gente já pode dizer que é questão de horas para que se tenha oficialmente uma guerra entre Hezbollah e Israel. E uma guerra entre Hezbollah e Israel, na verdade, é uma guerra entre Israel e Líbano. Eu ouvi alguns órgãos de imprensa hoje falando que o Hezbollah declarou guerra a Israel. Não, isso é uma interpretação errada de uma entrevista que teve na semana passada da liderança do Hezbollah, onde ele disse que faria uma resposta à altura dos ataques israelenses à questão dos pagers. Mas o que a gente tem de fato é um acirramento cada vez maior da relação entre os dois estados. Só hoje mais de 150 áreas foram bombardeadas no sul do Líbano, ao mesmo tempo que o Hezbollah também atingiu algumas áreas do norte de Israel, só que não houve grandes danos nesses ataques. No caso do Líbano, há muitas mulheres e crianças feridas. E hoje, os libaneses receberam, inclusive os libaneses de Beirute, que estão longe desse fronte de guerra, receberam esse tipo de informação aqui, muito parecido com os palestinos receberam em Gaza em outubro do ano passado, onde eles eram mandados a sair das suas casas, porque Israel vai bombardear. E essa guerra entre o Líbano e Israel, porque na prática é entre o Líbano e Israel mesmo, significa um aumento muito forte da tensão no Oriente Médio. Significa que a situação no Oriente Médio pode se transformar numa grande guerra em toda a região. E essa grande guerra ainda não aconteceu porque, de uma certa forma, países que são aliados do Irã seguraram a mão do Irã na hora de retalhar Israel por causa de alguns ataques muito fortes que têm sido feitos. Mas no caso do Líbano, mesmo o Hezbollah não respondendo da mesma força muitos ataques, provavelmente Israel não vai pensar duas vezes ao declarar guerra. E aí ele vai ter duas frentes de guerra, que podem virar três se o Irã perceber que não dá mais para segurar e também declarar guerra a Israel. E aí a gente vai ter toda aquela região que estava em crescimento extremamente conflituosa. Na ONU, que está tendo a Assembleia Geral da ONU, que começa amanhã, está se discutindo muito essa questão da guerra no Oriente Médio e o colapso que pode se ter na região. Ontem, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores do Líbano se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do Egito para discutir a situação muito grave na região e como isso vai impactar os seus países. E eles fizeram críticas severas ao fato de Israel não respeitar praticamente nenhuma legislação internacional. A grande questão é: o mundo vai permitir mais uma frente de guerra aberta, onde claramente não vai ter nenhum tipo de respeito aos civis, nem ao território, à estrutura civil do Líbano e talvez do Irã, caso o Irã seja atacado, ou o mundo vai começar a abrir o olho para ver o perigo que está rolando ali no Oriente Médio? Fica essa questão.